Darlings, dears, queridos, vamos explorar agora um pouco mais o vocabulary aqui do nosso texto 1, até porque as bancas, a ISAF e outras amam words, amam vocabulary. Como nós observamos, há muitas questões que apenas uma palavra é a solução da questão. Então vamos aumentar a nossa intimidade, a nossa familiaridade com essas words do mundo econômico, fiscal, aduaneiro, contábil, trabalhista, ok? Vamos lá, let's go. Average, vocabulary, average, verbo, calcular a média, ser o termo médio. Average como adjetivo, médio, normal, proporcional. E average como substantivo, média. Simples assim. 3 palavras iguais, como o inglês é econômico, usa a mesma palavra como verbo, como adjetivo, como substantivo, depende da posição que a palavra está na oração. Basta memorizarmos uma delas, o significado de average como substantivo média, e aí vamos deduzir os demais, não é uma beleza? E budget? Budget é outra palavra queridíssima do mundo econômico aqui da ISAF. Budget como substantivo é orçamento, como verbo, fazer orçamento, orçar, como adjetivo orçamentário, que nós observamos abundantemente aqui no nosso texto. Drive, o verbo é dirigir, impulsionar, impelir, tocar, mover, movimentar, acionar. Então, impulsionar, impelir. Encontramos o particípio passado, o driven, no texto. Então, impulsionar, impelir. Employment é o substantivo emprego, trabalho, atividade e contratação. Então, emprego, trabalho, atividade, employment, contratação. Unemployment, basta colocar o prefixo N, desemprego. Temos aí, então, todas essas words. Vamos continuar a ver mais words, dears. Grow é o verbo crescer, cultivar, brotar, desenvolver-se, progredir, tornar-se. Basta lembrar de crescer. Crescer. Grow é crescer. Nosso mundo econômico, principalmente, desenvolver-se, progredir. Growth é o substantivo, crescimento, desenvolvimento. Percebemos que tem a mesma raiz. Job. Job é o substantivo trabalho, tarefa, serviço, função, profissão, atividade, ocupação, cargo, fabricação. Então, job nós sempre lembramos de trabalho. E também podemos, em alguns contextos, como foi o de hoje, usar a palavra função, por exemplo. Job opening, seleção para um cargo, oportunidade de... sorry, dears. Oportunidade de trabalho. Só tirar, please. Ok. Oportunidade de trabalho. Então, opening, oportunidade. Job opening, uma seleção para um cargo, oportunidade de trabalho. Layoff, é o substantivo, demissão. Master's degree, mestrado. Package, substantivo pacote, embalagem. Package como verbo empacotar. Reliable, reliable é querido, adjetivo querido, confiável, seguro. Reliability, ok? É o substantivo confiabilidade, segurança mesma raiz, queridos. Skill, substantivo habilidade, qualificação, destreza, conhecimentos, do mundo dos computadores. Capacidade, capacitação, summit. Essa palavra é usada bastante nos textos econômicos. Olhem bem para ela, porque ela vai possivelmente reaparecer. Summit é basicamente reunião. Vocês observaram a reunião dos países, a reunião que ocorreu na União Europeia, o summit. Então, o summit pode ter esses sentidos, mas aqui no mundo econômico é principalmente reunião. Summit é pico, cume, ápice, o ponto mais alto, a reunião de cúpula das nações de alguma coisa, alta roda, elite. Summit, reunião. Shallow é adjetivo frívolo, superficial, shallow, superficial, ok? Também é um adjetivo que vem aparecendo nas provas.
Continuemos, Gils. Vamos agora para a nossa question, a nossa próxima question, usando a nossa técnica especial. Já vamos entrar no mundo seguinte. Explorar aqui os roteiros turísticos da prova. E, usando a nossa técnica especial, vamos ler primeiramente a questão 24. Estamos explorando tudo de bom que a prova pode oferecer. Vamos ver em que mundo estamos entrando por lermos primeiramente a questão. According to the text, the European Union budget, olha o budget, de acordo com o texto, o orçamento da União Europeia. Então vejam, queridos, nós temos aqui 2 parágrafos, suponhamos que tivéssemos 4. Temos aqui um assunto específico. Nós precisamos buscar no texto onde estão as informações referentes ao orçamento da União Europeia. European Union Budget. Então, independentemente de onde esteja o orçamento da União Europeia, é lá que nós vamos parar os nossos olhinhos e analisar o que é dito no texto. Quando nós acharmos o texto, nós vamos comparar o que nós acharmos com o que nós vamos ler nas opções agora. Vamos ler as opções. Vamos ver o que as opções dizem sobre o budget. European Union Budget. A. May total 1% of EU-wide GDP. Então vejam a nossa gramática sendo cobrada de maneira indireta. Este orçamento da União Europeia, ele may, o que é may? Pode totalizar 1% de todo o que é GDP? Gross Domestic Product. O que é Gross Domestic Product, GDP? É o nosso PIB, Produto Interno Bruto. Então, pode totalizar 1% de todo o Produto Interno Bruto, de toda a Europa. Esse wild é o adjetivo amplo, total, ou advérbio amplamente, totalmente. Aí, desse jeitinho que está aí, o wild significa de toda a União Europeia, ok? Então, veja a sutileza. A conjugação dos verbos da língua inglesa é facílima, como nós sabemos, praticamente não varia. Mas nós temos que compreender o sentido do verbo. O orçamento da União Europeia, ele pode totalizar, é uma possibilidade. Então, o que nós vamos observar? Será que o texto, ele diz que realmente totaliza? Que é isso mesmo? Então, uma coisa que pode ser é que nós ainda não constatamos que ela de fato é. Ok? Então, vamos usar a nossa capacidade de interpretação e de entendimento do sentido do verbo. Então, B. Continuando a nossa análise das opções. Has surely had a major economic influence. Aí ele está usando present perfect, tem certamente tido. Então, esse orçamento tem surely, certamente tido uma influência econômica major, importante. Nós começamos a traduzir assim, não é isso? Uma importante, a major, influência econômica. Então, veja, ele está afirmando, ele tem certamente tido, é algo observado. Será? Ou, será que é a nossa opção D? Ou, C? Is likely to support the poorest areas. Será que este orçamento, is likely, é uma expressão que significa é provável que, to support, dá o apoio, apoiar as áreas, mais algo também que as bancas amam usar, queridos, são os superlativos e os comparativos. Então, aqui é o superlativo, the poorest, lembram no conceito de superlativo, de comparativo? Superlativo é algo que é maior entre todos. Então, é provável que apoie as áreas mais pobres. E é simbolizado por esse EST. Pega-se o adjetivozinho, coloca-se com o ST, e isso torna-se o nosso
superlativos, principalmente para adjetivos pequenininhos, com uma sílaba, ok? Duas, ok? Poorest areas. Então, uma coisa que é provável que apoie, é porque é provável. Ainda não está apoiando. D. Was accurately defined 6 years ago. Então, afirma-se que este orçamento da União Europeia foi definido 6 anos atrás. Percebam o tempo verbal. Aí está na terceira pessoa do verbo to be no passado. Aí, queridos, nós temos que ver se o que é informado no texto reflete essa ideia. E is going to be looked into and negotiated. Então, veja, aí já nós estamos vendo o nosso futuro. Is going to be, will be, lembram? Is going to be, será o quê? O verbo look into também é um verbo bastante explorado, este verbo frasal. Looked into, aqui está no passado, mas o verbo to look into será analisado no futuro e negociado. E aí, queridos, o que é que nós vamos fazer? Uma questão como essa, na hora da prova, eu sugiro que nós leiamos a questão mentalmente. Obviamente, nós não vamos falar nada lá na hora da prova, vamos só ler e traduzir mentalmente. E aí, nós podemos decidir se vamos buscar esse assunto, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos ao texto, começar a ler o texto do início e buscar onde está o European Union Budget. Ele pode estar logo no primeiro parágrafo, ou poderá estar no segundo, ok? No caso da nossa prova, ou poderia estar no terceiro se houvesse 3 parágrafos. Ou nós poderemos fazer assim, dar uma olhada nas outras questões e ver se há alguma questão que nos levem a pontos mais específicos, como ao parágrafo 1, ao parágrafo 2, ok, queridos? Na hora da prova, nós podemos tomar essa decisão. Aqui no nosso passeio de hoje, vamos seguir a sequência. Vamos fazer assim. Vamos agora ao texto buscar onde estão as informações sobre o European Union Budget. Aí nós lemos o seguinte, começamos a ler na hora da nossa prova e nós somos tradutores, intérpretes. Todos nós começamos a ler o texto e vamos traduzindo tudo que nós pudermos para chegarmos à conclusão do que aconteceu aí com o budget. A modest proposal, proposta modesta. Olha aí a nossa source, uma das nossas sources preferidas, o Economist, 14 de dezembro de 2005. Eu vou ler e vocês vão traduzir, ok? Vão me dizer depois. What on earth is the European Union's budget for? Então, aí já entramos de cara com o nosso European Union's budget for. Ele está perguntando o que, Dias? Para que serve na Terra este orçamento da União Europeia? It is too small, taking up just over 1% of the wide GDP. Perceberam como as palavras-chave que nós marcamos com a nossa caneta já estão aparecendo? Então, ele está dizendo que ele é muito pequeno, esta verba, este orçamento, que ele aí totaliza em torno de 1% de todo o produto interno bruto daí da Europa. Ora, aí a gente olha aqui, opa, may total, may pode não, ele total. May total não pode. Ele é mesmo taking up just over. Ele está afirmando que aí já o 1% já totaliza realmente este orçamento. Então, a nossa opção A, nós vamos dar bye-bye para ela. To have any serious effect. To judge by the wrangling before this week's EU summit, a summit in Brussels, it has become mostly an opportunity for countries to air their petty grievances and to demand their money back. Aí nós percebemos que a julgar pela wrangling. O que é wrangling? Vamos já ver. Antes da reunião da União Europeia da semana em Bruxelas, isso tem se tornado
mas principalmente uma oportunidade para os países to air, o que é mesmo to air, queridos? Desabafarem, exporem publicamente as suas, reclamações, qualquer coisa assim, favoritas aí, e para procurar ou demandar o seu dinheiro de volta. Agora vejam que interessante. E aí vocês vão traduzir, vão já me dizer. Eu não vou agora traduzir, vou já dar nosso intervalo. Vou só ler com vocês, aí não volto depois. If there is a deal on the budget, presta atenção, if there is a deal on the budget this week, it will be an agreement written for its own sake, because you leaders cannot bear to be blamed for yet another summit failure. And if there is no deal, it will similarly be a disagreement for its own sake, because France rather likes the idea of putting Britain, which holds the rotating EU presidency, in the dock for one more financial fiasco. Queridos, lemos aí, o budget está, né, no enfoque. O que é mesmo esse contexto que nós lemos? Qual destas opções traduz para nós este contexto? Então, veja, nós temos um contexto onde o budget está inserido. Nós temos que decidir qual dessas opções, qual desses verbos, tempos verbais, etc., traduzem a ideia, sintetiza a ideia colocada no texto. Vocês, durante o nosso break, tenham esse homework, analisem e decidam. E eu volto já para nós analisarmos, decidirmos juntinhos, ok? See you!